Boa noite, gente! E aí, como é que vocês estão? Vou colocar o tema da nossa live aqui, tá? Enquanto o nosso convidado não chega. Já tô colocando o tema aqui. Visagismo na barbearia. Aí, o pessoal já tá entrando. Boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Fixei aqui o tema da nossa live. Pronto. Agora vocês já sabem qual é o tema. E hoje nós vamos falar sobre as aplicações das ferramentas visagistas dentro da barbearia. Olha que bacana. Você que não sabe nada de visagismo, fique tranquilo. Hoje é o dia. Você vai ter uma aula nessa live. Vou convidar aqui o Eduardo, que é o nosso convidado de honra hoje. Edu, manda um oi aqui pra mim pra eu conseguir te convidar, ou manda a solicitação pra mim. Deixa eu ver se eu consigo mandar eu mesma aqui. Vocês sabem que eu sou crua nisso, né? Oi, Tamara! Boa noite, amore! Oi, Dani, tudo bem? Rogério. E aí, gente, eu vou cenando aqui pra vocês enquanto meu convidado não manda aqui o convitinho não, a solicitação pra mim. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre o visagismo dentro da barbearia. É um assunto muito bacana. Ele tá entrando. Vocês vão adorar o Edu, ele é muito gente boa. É uma pessoa muito querida. Vocês vão gostar muito dele. Oi, Edu! E aí, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem com você? Tô Tudo animada certo, pra graças essa a Deus. live e aula de hoje, hein? Sim, O pessoal vai gostar. eu Algum também tô tempo já? demais. Tá animada? Eu também tô. Exatamente. Há algum tempo já o pessoal que vem me seguindo aqui fica pedindo conteúdo de consultoria masculina, de barbearia. E eu venho aí produzindo, na medida do possível, esse conteúdo para disponibilizar pra galera, né? E hoje a gente vai falar aqui, ó, com o expert da área. Fala pra mim, Edu, onde você atua, o que você faz. Se apresenta pra minha galera aí, que eles vão adorar te conhecer. Show de bola. Prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Miller. Sou barbeiro já há 20, vai fazer mês que vem, junho, faz 21 anos de profissão já. Tenho 34, um pouco mais da metade da minha vida, né? Dedicado a essa área. E aí a gente se segmenta assim, né? Barbearia, que a expertise é voltada 100% para o público masculino. Foi aí que eu decidi focar. E ao longo desses 21 anos, praticamente, eu, durante 15 anos, fui autodidata. Que louco, hein? Autodidata. E eu vi que eu me encontrei numa situação onde eu estava com... Sabe aquele resultado emperrado? Falei, daqui não tá passando de jeito nenhum. O que eu preciso fazer para sair daqui? Todo mundo fala que o meu corte é legal. No bairro inteiro aqui, todo mundo fala do meu trabalho. Aí eu comecei a andar com pessoas, né? Que eu costumo dizer que literalmente aquela frase que fala, diga com quem tu andas, que direis quem és, é verdade. Comecei a andar com pessoas que já estavam fora da caixa faz tempo. E assim, eu ficava muito preso, muito trancado dentro da realidade da minha barbearia e do meu bairro. Sim. Então eu achava tudo aquilo muito normal. A partir do momento que eu comecei a conhecer pessoas diferentes, que tinham resultados mais expressivos que o meu, fazendo trabalhos não inferiores, mas com menor exigência dos clientes, estavam ganhando muito mais do que eu. Falei, o que está acontecendo aí? Eu preciso entender o que está acontecendo. Aí eu comecei a estudar, né? Graças a Deus tive a oportunidade de estudar em alguma das maiores academias, né, de cabelo do mundo. Já me formei em Londres, na Espanha, né, em Madrid, na Espanha, em Buenos Aires, na Argentina. E depois que eu comecei a estudar, eu falei, entendi. Eu fiz até um perguntas e respostas no meu Instagram, perguntando pro pessoal, você sabe qual é a diferença de um corte de R$ 15 para um corte de R$ 100? Sendo que um profissional levou 50 minutos para fazer um cabelo e o outro levou os mesmos 50 minutos. Qual que é a diferença? Depois que eu comecei a me questionar isso, aí a minha carreira destravou, né, professora? E aí, conta aí, qual que é a diferença? O pessoal vai ficar curioso, né? Agora tá todo mundo curioso para saber qual é a diferença. Então, para já falar de cara, assim, eu acho que se todo mundo fizesse essa pergunta, por que eu tô falando assim, ô Cláudia? Porque, literalmente, o seu público
embora a área da beleza, o segmento seja o mesmo, todo mundo, nós elevamos a autoestima do nosso cliente, né? Sim, Ela tem ramificações diferentes, né? É um verdade. pouco diferente, culturalmente. Engraçado isso. Mas os barbeiros, eles têm uma dificuldade muito grande em poder aumentar o preço do corte. Eles têm medo, porque eles Sim, têm medo de perder o cliente deles, eles têm medo, por exemplo, ela tem medo de aumentar R$ 5 o preço do corte, porque na mesma rua tem mais 4 ou 5 barbearias e o cliente vai para outra, entendeu? Então os caras sim. têm medo. E eu tinha muito medo disso. E a partir do momento que eu comecei a. Sabe quando você começa a mexer o seu cérebro mesmo, mexer os neurônios, falando assim: caramba, qual é a diferença de um corte de 15? Porque eu cobrava 15 nessa época, que eu comecei a me perguntar isso. Qual é a diferença de um corte de R$ 15 para um corte de 150? Por que tem cara que cobra 150 e aqui o meu cliente pede o corte com navalha? Nossa, é mó tempo para tirar a marca, acabamento, tudo desenhado. Esse Nossa, detalhe. e na hora de pagar, eu tinha dificuldade de cobrar o que eu achava que eu merecia por aquela entrega. Em contrapartida, eu via pessoas que passavam a máquina 4 na lateral, abaixava só um pouquinho na tesoura em cima, assim, e pagavam 150, Básico. 200. Exatamente. E eu falava assim, o que existe de diferente? Eu quero aprender, porque eu quero me jogar para isso. Porque todo mundo aqui, eu, você, todos estamos em quase 90 pessoas, todo mundo aqui está em busca de ter qualidade de vida nessa terra, né? Viver bem, Sim, da nossa claro. profissão dá para viver bem. Então eu descobri que os profissionais que, de fato, cobravam acima da média de todo mundo que eu conhecia, eram caras ou que tinham algum curso acadêmico, fizeram algum Verdade. algo Eu bato nessa tecla muito aqui. exato, né? Não um cursinho do bairro, ou o cursinho da cidade ali, não. Um curso de nível acadêmico mesmo, baseado em ciência, em matemática de como se cortar cabelo, engenharia, etc e tal. E eu notei que todos esses profissionais que cobravam de R$ 100, 150, 200, 250, 300, eles tinham um curso acadêmico. E nesses 2 últimos anos para cá, eu descobri que os caras que têm maior resultado aí é os caras que dominam a ferramenta do visagismo. Sim, Exatamente. E aí sabe quando o nadador ele pula de peixinho assim na piscina, assim, ó, de bico? Eu sim. mergulhei desse jeito no visagismo e o meu resultado ele literalmente ele destravou. E olha que já tenho notoriedade no meu mercado, tenho bastante pessoas que me seguem no Instagram, corto cabelo de muitas celebridades, já fui para televisão umas 10 É vezes lindo fazer o seu trabalho, muito matérias. bacana. Isso, não, e eu falei assim, eu pensei que isso era o que ia me alavancar, Era o mas literalmente suficiente, não tem né? boi. É o conhecimento, a única coisa que vai destravar é o conhecimento. Tanto é, Cláudia, que eu conheço pessoas que não têm nem Instagram. Eu conheci um cara esses dias, ele tem 2 mil seguidores no Instagram, ele nunca chegou perto de famoso, o cara cobra R$ 400 num corte visagista, com um dossiê e tal. Então, assim, não tem nada a ver com fama, não tem nada a ver com popularidade, é meramente conhecimento técnico, né? Isso mesmo. Quanto mais a gente estuda, melhor fica a nossa argumentação técnica, né? Nós conseguimos explicar para o nosso cliente algumas propostas diferentes daquilo que ele vem usando, e com essa melhoria que você Ô, Cláudia, provoca na desculpa sua, interromper. na Pede- imagem do seu Não, cliente. não, não. Pede o pessoal compartilhar aqui, ó, nesse aviãozinho que tem Ah, aqui sim, embaixo. pessoal, ele tá fazendo Marca pelo assim menos para mim, 2 pessoas gente. aí. Me perdi toda aqui, ó. Compartilha com o pessoal que precisa saber desse tema, porque é um assunto muito relevante. Todo mundo tem que saber o quanto é importante nós investirmos na nossa autoimagem, o autocuidado também. Você que gosta de demonstrar naturalidade na sua aparência, o foco do visagismo é esse, trazer à tona a sua essência, né? Aquilo que é seu, potencializado. Então, nós vamos evidenciar as suas características positivas e vamos camuflar as suas características que não são tão bacanas assim. Esse que Muito é o legal. intuito do visagismo, né? Ele vai trabalhar a sua imagem, trazendo à tona a sua melhor versão. E por que a gente fala, né, que tem muita diferença você estudar? Porque quanto mais você estuda, melhor ficam as suas argumentações técnicas. Se você consegue explicar para o cliente o quanto é importante trocar o formato da barba, por exemplo, né? O formato do design das sobrancelhas, o quanto isso vai trazer algo significativo na imagem dele, positivo para a imagem dele, você conquista esse cliente. Imagina, ninguém nunca me sugeriu nada de diferente. Estou acostumada aí naquele profissional, eu entro na barbearia, eu sento ali na cadeira do Eduardo e ele faz sempre mais do mesmo. Todos os dias, todas as vezes que eu vou lá, é a mesma coisa. Aí um dia, o Eduardo tá super
a fim de mudar de vida, começa a cair de cara no visagismo, igual ele falou. E de repente, esse cliente marca um horário e a próxima vinda dele é uma surpresa. Ele senta e o Eduardo começa. O que você acha da gente fazer uma coisa diferente hoje? Olha, dá pra gente potencializar a sua imagem, trazer um maior destaque para essa sua área, que fica muito bacana. Começa a sugerir novas estratégias de imagem para esse cliente. E por conta disso, gente, eu tenho certeza absoluta. Esse cliente se sente tão à vontade de saber que o outro está preocupado com a personalização do seu serviço, que por conta disso o cliente acaba fidelizando. Dificilmente um cliente que se senta na cadeira de um visagista, ele corta o cabelo em qualquer lugar depois disso. Ele não faz mais isso. Exato. Ele não vai para o litoral e corta o cabelo lá. Ele já vai de cabelo cortado, porque se chegar lá, ele não vai deixar ninguém mexer naquilo que o visagista dele fez. Exato. E até acrescentando um pouquinho no que você está falando, a fidelização vai além daquela fronteira, daquela barreira do salão, olha do atendimento. Olha como subiu o número de seguidores, ó, de telespectadores. Foi só você pedir para compartilhar, né? Compartilha mesmo, gente. Volta isso aí. Fala aí. Vamos fazer essa corrente do bem. Mas para você ver, você falou assim, pô, dificilmente o cliente fideliza muito, assim, é 100% de fidelização, e eu posso até colocar assim 200% de fidelização. Por quê? Porque já aconteceu do cliente me ligar, mandar mensagem para mim no WhatsApp, e falar assim, Eduardo, um cliente empresário, eu tô aqui em Curitiba e eu vou ficar uma semana. Você não tem um lugar para me indicar, para mim cortar o cabelo? Aí eles falam assim... medo de alguém desestruturar tudo aquilo exatamente. Que você organizou pra ele, né? Ou seja, é assustador, a fidelização é muito grande do cliente. Então ele quer que você conduza o barbeiro que ele vai cortar lá. E assim, Cláudia, eu saí literalmente do absoluto zero. Eu cortava o cabelo dos meus clientes e lavava no tanque que minha mãe lavava a louça. Eu lavava a roupa lá. Eu lavava no mesmo tanque o cabelo para tirar o hidróxido de sódio do cabelo dos clientes e tal. Não me envergonho, foi uma época maravilhosa na minha vida. Mas por que eu tô falando isso? Porque houve uma... Como que eu posso dizer? Houve uma evolução, né? Sim. De lá para cá. E literalmente... As pessoas não começam mais como nós começamos, né? Meu lavatório era dentro do meu banheiro, literalmente. A minha cliente ia comigo pro banheiro porque o meu lavatório era lá. Eu usava a mangueirinha do chuveiro. O meu lavatório era móvel, eu arrastava ele pra lá, dava pra lá. Você acredita nisso? Todo mundo pensa que a gente começa grande, né? Exato. Um espaço exato. lindo, no meio da... Não. Mas para você ver... as pessoas têm mais facilidade para começar, né? Exatamente. Mas para você ver, por que eu tô falando da minha origem? Porque, às vezes, o barbeiro vem e fala hoje assim, nossa, Eduardo, mas é fácil você falar o que você fala porque você tá onde você tá. Não, eu tô onde eu tô porque eu já fiz o que eu fiz, é o que eu tô falando aqui. Você começou lavando os cabelos do seu cliente no tanque, no banheiro. Exato. Aí o que acontece, Cláudia? Ninguém começa grande, né? Exato. O cliente chega para mim, lá de Curitiba, e pede para mim, tipo, desenhar o corte dele, né? Manda um croquis aí, pelo amor de Deus, que eu vou no cabeleireiro aqui. Aí eles falam assim, presta atenção. Só que me indica um lugar aqui para cortar o cabelo, pelo amor de Deus. Eles falam assim, só que, pelo amor de Deus, eu não quero aqueles cabelinhos na régua. Quando eles falam assim, não quero aqueles cabelinhos na régua, talvez você não entenda, eu entendo. É o corte de periferia, o corte de favela, que é de lá que eu saí, entendeu? E falo com muito orgulho. É aquele risquinho? Não, esses cortes são cortes urbanos, cortes de periferia. Sim. Sabe? Coloridos, etc e tal, com desenhos. Né? Exato. Então, quando ele fala isso, eu já remeto lá atrás, o meu início, e realmente o cliente que tem o poder aquisitivo de poder pagar pelo que eu acho que eu mereço, pelo que você acha que você merece. Investir no visagista, né? Num profissional visagista. Exatamente. Ele vai criar um atendimento diferenciado. Foi aí que eu comecei a migrar do trabalho entregue para a periferia. Eu fui migrando aos poucos, porque eu também quero ter qualidade de vida. Eu tenho 3 filhas, eu quero dar o melhor para minha família. E eu sabia, Cláudia, que ali onde eu atuava, só numa rua tinha 6 barbearias. Numa avenida você vê 15 barbearias. O que vai assim, diferenciar do outro? Seu conhecimento. Eu falei assim, velho, se eu continuar aqui, eu vou continuar sempre escravo do quê? Escravo daquele lance de, pô, não posso aumentar o preço do meu corte, senão eu vou perder o meu cliente. Então eu me vi naquela situação que eu uso a metáfora falando, né? Tipo, você tá no oceano
e tem um pedaço de carne e tem 50 tubarões disputando o mesmo pedaço de carne. O que é aquele pedaço de carne? É o cliente que pode pagar só 10, 15. E quem que são aqueles tubarões? 50 barbearias em volta disputando. E eu sabia que tinha um cliente que poderia me pagar realmente o que eu merecia, que de repente ia exigir menos, mas eu tinha que, para chegar nesse cara, eu tinha que ter uma capacitação técnica acima daqueles caras. Então, mas olha só, por que esse cliente que vem atrás do conhecimento visagista, ele exige menos? Sabe por quê? Eu vou explicar agora para você que está entrando aqui e não sabe o que é visagismo. Um visagista, ele faz o seu atendimento se baseando nas características do cliente. Então, ele aprende a identificar as características físicas, anatômicas do cliente, também identifica as características comportamentais e, por isso, ele personaliza o atendimento. Por exemplo, se eu tenho um cliente que é impaciente, ele não gosta que eu fique enrolando, ele gosta de chegar, sentar, que eu faço logo e ó. Então, eu vou personalizar o meu atendimento. Já vou deixar tudo no esquema para eu atender esse cliente, porque eu sei que ele é ligeirinho, que ele é impaciente. Vou atendê-lo de forma personalizada. Vou deixar tudo no esqueminha para atendê-lo. Sei quais são as linhas que favorecem a imagem dele. Já traço ali um croquis para o atendimento fluir mais rápido. Ele sentou na minha cadeira, eu já desenvolvo tudo. Quando ele for embora, ele vai embora feliz. Aí eu tenho um outro cliente de uma outra combinação de comportamento. Ele chega e ele é mais calmo, ele gosta de bater um papo, ele é mais relax. Então, com esse cara, eu tenho que agendá-lo num momento em que eu também esteja bem para falar com ele pausadamente. Eu não posso marcar ele perto de um outro cliente muito próximo, porque eu não vou ter tempo para fazer um atendimento de qualidade. Porque entenda uma coisa, quem sabe cobrar e quem sabe trabalhar de forma personalizada ganha mais por isso. Então, não tem a necessidade de ficar com a agenda lotada, casando os clientes um grudado no outro, né? Exatamente. A gente tem um tempo de atendimento mais tranquilo. Até porque, gente, não tem coisa melhor do que você atender no máximo 5 clientes no dia, mas sabendo cobrar por esses. O equivalente à sua agenda lotada, de pequenos atendimentos correndo assim, ó, sem comer, sem sentar, sem poder conversar com o cliente. Às vezes o cliente quer bater um papo com você, ele não consegue, porque tem um monte de gente te esperando já. Isso não tem nada a ver com qualidade de atendimento, né? Exatamente, exatamente. Só que o que acontece? Eu me vi na situação, ô Cláudia, onde de repente, da onde você veio, você teve uma visão, uma percepção rápida e você de repente começou a se espelhar, a se inspirar, andar com pessoas que têm esse mesmo tipo de raciocínio que você. Não existia ninguém na época que falava, não, sai da caixa. Meu, isso daqui é pouco para você. Meu, o conhecimento, tá até na Bíblia escrito que a verdade liberta, né? Verdade. E o conhecimento vai te libertar, velho. Você vai ver que você pode fazer. E o povo padece por falta de conhecimento, também é Bíblia. Isso, tá na Bíblia, exatamente. A gente não nasceu para sofrer. Aí o que acontece? Eu recebi uma das respostas do perguntas e respostas que eu fiz hoje, que foi assim: vocês sabem qual a diferença de um corte de 15 para o corte de 150? Aí teve um cara, um seguidor meu que me respondeu, só que ele é o cliente, tá? Isso o quê? Ele falou assim, mano, ó, eu respeito demais o seu trabalho, acompanho você há muito tempo, respeito sua história, mas eu jamais pagaria R$ 150 num corte de cabelo, porque o máximo que eu pago aqui é 30 e eu corto toda semana. Então, para mim, não é viável isso. Então, isso daí não funciona, principalmente na quebrada. Quebrada, periferia, né? As barbearias mais de pequeno porte. Hoje nem tem mais desculpa para isso, né? Porque a gente tem o atendimento onde você vai até o cliente. Então, o seu negócio é você. Quem faz a venda do seu atendimento personalizado é você. Sim. Se você não acredita nessa possibilidade, vai ficar difícil você vender isso. Porque a gente só vende aquilo que a gente acredita, né? Exatamente. Eu sei o profissional que eu sou. Eu sei que eu fazendo o seu cabelo, eu fazendo algo em você, vai ficar personalizado, vai ficar apropriado. Então, se eu não souber o meu valor, o cliente não vai saber. Exato. E o preço, ele seleciona o cliente. Ninguém fala disso. Talvez porque seja um pouco agressivo, mas é o preço que passa uma peneira no tipo de cliente que você quer ter. Exato. Se você cobrar baratinho, você vai ter vários clientes. Mas será que é o cliente que você quer? Exato. Aí, o que acontece, Cláudia? Isso daqui é um bate-papo de gente adulta, né? Que a gente está tendo aqui. E voltada pro B2B, pro barbeiro, pro cabeleireiro, pro profissional, não pro cliente final. Aqui o bate-papo é pro profissional. Então, eu tô sempre para defender o barbeiro, né? Por que eu tô falando isso? Porque quando esse rapaz falou isso, não, esse negócio aí não funciona. Aqui, no máximo que eu pago é 30 e esse negócio não funciona. Na quebrada não funciona. Aí, o que eu falo, eu falei com ele, bate-mó papo.
Eu falei, então, obrigado pela mensagem, obrigado pelo carinho de você me acompanhar. Eu falei para ele o seguinte, Cláudia, você mora na quebrada, mora na periferia. Ele, sim. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus vai abençoar a sua vida demais. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui vai acontecer. Vão abrir várias portas para você de progresso, de prosperidade, de crescimento profissional. E um dia você vai ser um cara muito bem-sucedido, financeiramente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai continuar morando na favela? Você vai continuar lá? Ou você vai sair para buscar morar num lugar melhor, comprar um carro bacana, colocar seus filhos numa escola legal? Ele falou, aí ele começou a gaguejar. Aí ele falou, não, eu vou sair. Eu falei, o que eu tô querendo dizer para você é que o barbeiro, do mesmo jeito que não se colocar no seu lugar, porque tem muito barbeiro que fala assim também, Cláudio, Eduardo, esse negócio de R$ 250 no corte, não existe, isso aí não existe. Aqui na quebrada não existe. E os caras falam com orgulho assim, ó, na quebrada não existe. Aí eu pergunto, irmão, sabe esse cliente que você tá falando aí com o maior punho firme, que aqui não dá para aumentar o preço, aqui na quebrada... Eu falo assim pro barbeiro, sabia que se esse cliente seu tiver uma oportunidade de crescer na vida dele, de alavancar o resultado dele, a primeira coisa que ele vai fazer é sair da favela? E você acha que ele vai sair lá do bairro nobre que ele vai estar morando para ir aí cortar o cabelo com você? Ele não vai, meu amigo. Ele vai querer elevar a qualidade de tudo que ele faz. Então, uma coisa é você perder a sua origem. Ninguém vai perder a origem. A sua humildade continua. Mas negócio, Sim. negócio, amizade à parte. Sua amizade Exato. pode continuar com o pessoal da favela. Mas todo barbeiro, Cláudia, você sabe do que eu tô falando, ele tá atrás de qualidade de vida. Enquanto ele não destravar a mente dele para entender isso, os caras sempre vão continuar cortando 30, 40, 50 cabelos em um dia e nunca vão ver dinheiro no bolso. Mas, ó, isso não é um mal só dos barbeiros, não é. Tem maquiadoras, alunas minhas, por exemplo, que investem R$ 50 num produto de maquiagem importado, R$ 100, R$ 200 e cobram R$ 50 pela maquiagem. Ficam ali mais de uma hora emperequetando, colocando cílios, pagam do bolso dela os cílios. E elas também têm esse medo. Se eu cobrar mais caro, tem um monte cobrando mais barato, eu não vou ter cliente. Esse medo tem que morrer. Porque se não fosse o primeiro perrengue, tipo, Cláudia, você começou a cobrar caro e no primeiro mês você já teve retorno, calma, gente. Se a gente não passar a peneira, nada vai mudar. A gente vai continuar trabalhando muito, ganhando o mesmo sempre. Mas é óbvio que no começo você vai aumentar o seu preço e isso vai fazer com que algumas clientes se vão. Mas é você mostrando o quanto você tem investido em conhecimento que vai fazer com que as que ficarão, fiquem. Porque tem Exato. gente que vai ficar, tem gente que gosta da sua energia, tem gente que gosta de ver você, de falar com você, que ir até o seu espaço é tipo uma terapia. Então essas pessoas, elas vão levar em consideração o quanto você tem se dedicado a estudar, o quanto você tem investido em si mesmo para prestar um serviço de excelência. E Sim. isso faz toda a diferença. Você Exato. não precisa de 20 clientes por dia. Você precisa de no máximo 5 para você trabalhar feliz, para você prestar um serviço decente e não sair exausto de lá. Oi. Deixa eu te falar uma coisa. É muito louco, porque você está falando isso. Graças a Deus, Deus tem me colocado pessoas abençoadas na minha vida, na minha frente. Você é uma dessas pessoas, né? Então, assim, eu ouço o que você está falando e assimilo isso. E eu faço a digestão com maior facilidade. Mas tem um monte de barbeiro. Aqui, primeiro precisamos nos qualificar, depois mostrar isso e em seguida cobrar. Óbvio, a primeira coisa que a gente busca é a técnica, o conhecimento. Aí você argumenta, mostra para o seu cliente o quanto você está estudando. Isso pode ser uma foto no Instagram. Olha, tô aqui no curso do Eduardo. Olha, tô aqui no curso da Cláudia. Olha, tem estudado isso. Ou se o curso for online, tira um print daquilo que você está estudando. Fala um pouco sobre aquilo. Fala o quanto é diferente agora o seu trabalho a partir disso. Seu cliente vai falar, nossa, olha, o Rogério está estudando. Nossa, o Rogério está investindo ali em conhecimento. Aí você já avisa, dali um mês mais ou menos, olha, gente, pessoal, vou ter que subir o preço do corte aqui, porque eu estou investindo bastante em conhecimento, vou trazer muita coisa bacana para vocês. É assim que começa. Você não vai abrir a barbearia amanhã cobrando R$ 100, sendo que você cobrava 15 hoje. Não é assim. Você vai estudar, é um processo. Mostrar o quanto você tem se dedicado a estudar. E por isso, é justo você receber mais por isso. Exato. Mas o engraçado é que, assim, você fala e eu consigo assimilar com naturalidade, né? Mas tem muitos barbeiros que estão ouvindo a gente aqui agora, que eles devem estar assim, com a cara assim, ó. Mano, essa mulher tá doida. Será que ela fumou maconha, essa mulher? Você acredita nisso? Eu sei, porque eu conheço os caras.
Então eles acham que de repente eu tô louco, ou você tá louca, ou a gente tá com alguma ideia maluca de que realmente existe a possibilidade. Mas o que a Cláudia falou, porque assim, Cláudia, por que eu tô falando isso? Que tem grupos de WhatsApp que eu pertenço e os caras postam com o maior orgulho. Hoje eu fiz 40 cortes. Hoje eu fiz 50 cortes. Os caras falam com o maior orgulho. O cara tá E eu moído, já sei. né? E eu já sei que um cara que faz 50 cortes num dia, ele chega em casa, ele não nem olha pra cara da esposa, dos filhos. Esse cara dificilmente ele toma banho, ele cai já morto no sofá. Por quê? Eu já passei por tudo isso, tudo isso. Eu não queria saber de nada, a família estava acabando com a minha saúde. Olha, E quando eu vou falar almoçava, uma Cláudia, coisa sabe aqui. como eu almoçava? Cliente sentado na cadeira, mano, pelo amor de Deus, espera um pouquinho. Pegava a marmita, come com a mão cheia de cabelo e o cliente lá com a capa. Eu comia, limpava a mão e... Antes mesmo de eu estar aqui tendo essa conversa com você, eu tenho um filho de 14 e um filho de 12 anos. E eu já acompanhei esses garotos na barbearia. Sou eu quem os levo, né? Sim. E um dia eu cheguei ali, o cara tava atendendo um montão de gente, tinha um montão de gente esperando ele. Eu falei, gente, vamos embora. Vocês vão ficar aqui esperando, não acredito. A hora que o cara for te atender, ele já vai estar exausto, vai sair tudo torto o seu. Ninguém tem condição de trabalhar na mesma vibe, desde o primeiro cliente até o último. No último sai um corte cagado, não é possível. Não tem condição. A pessoa tá exausta, ela não tem a mesma qualidade na prestação do serviço. Quando você começa a fazer um cabelo... Olha, uma coisa que os cirurgiões plásticos falam. Esse é o melhor profissional. Esse sabe cobrar mesmo, não tem dó, né? Eles falam assim, ó. Não é saudável para o profissional nem para o cliente ficar mais de 6 horas dentro de um procedimento. Agora, você imagina, nós entramos às 8 no nosso estabelecimento e saímos às 8 da noite. Imagina, em pé o dia inteiro atendendo. Qual é a qualidade do serviço? Quando você começa a entender isso, que você também não vai ser um bom profissional se você ficar ali o dia todo fazendo aquilo no robótico, né? Porque muitas vezes é no robótico. Vocês têm até algumas dores bem específicas do tanto que mexe determinados músculos e tal. Que eu tenho muitos amigos que são barbeiros, mas muitos deles nem dão trela para o visagismo. E tá tudo certo. O seu momento vai chegar. Uma hora você vai entender que você vai envelhecer e todo o dinheiro que você ganhou cortando 40 cortes por dia, você vai ter que gastar com fisioterapia. Cuidando da sua saúde. Exatamente, é isso aí. Mas esse tipo de live é muito rica. Esse tipo de live, por quê? Porque é muito louco. Um direcionamento desse que a gente dá, que a gente fala, pode mudar a vida de uma pessoa. Isso é verdade. Então, peraí. O Eduardo, eu realmente cobro 15, cobro 20. O Eduardo falou e a Cláudia, bateram. Parece que eles combinaram que eles iam falar que todo mundo que cobra acima de 100, 150, 200 reais, esses caras têm um nível de conhecimento acima. E isso, Cláudia, a nossa área de atuação, ela é uma área de trabalho. É um mercado de trabalho, o mercado da beleza. E eu vou te dizer uma coisa. As pessoas sempre vão ter uma desculpa porque elas não começaram ainda, né? Então, esses meus amigos que vêm e falam, Cláudia, mas você tem uma qualidade de vida superior à minha. Óbvio, eu comecei muito ruim, mas você não viu como é que eu comecei? Calma aí. Ah, não, mas você trabalha com mulheres. Ah, não, mas você é desenrolada, você argumenta. Sempre dá desculpa, eu tive que aprender para argumentar, eu tive que aprender para ensinar para o meu cliente. Não, mas uma desculpa para não começar. O que o pessoal pensa é que você só fala de visagismo assim porque você é bem-sucedida. Não! Eu sou bem-sucedida porque eu apliquei isso. É o contrário, né? O inverso. O visagismo, ele nos fortalece, né? Para prestar um serviço diferenciado. Exatamente. E assim, Cláudia, eu consegui observar, né, como diz o tema aí, visagismo na barbearia, eu consegui observar de uns 2 anos para cá que o mercado meio que estagnou. E tem muito barbeiro que está me ouvindo agora que eu acho que está sentindo isso também. E se perguntando qual que é o próximo nível da nossa profissão, qual que é a próxima etapa. Porque daqui não vai passar, tá todo mundo aqui no bairro fazendo o mesmo tipo de trabalho, fizeram os mesmos cursos, então você entrega o mesmo resultado, cobramos o mesmo preço. Um não é amigo do outro, os caras fazem uma aliança, falam, mano, vamos aumentar 4 reais, todo mundo, todas as barbeiras, não tem uma aliança. Então os caras falam, mano, o que a gente faz para destravar o resultado? E eu respondo para vocês, não tem outro caminho a não ser o estudo, o conhecimento. Não tem como. E o barbeiro já é abençoado, Cláudia. A maioria dos barbeiros que estão vendo a gente agora aqui, a maioria, eles ganham 2.500, 3.500, 4.000 reais e são autodidata, nunca pagaram um curso e então são abençoados já.
meu pai falava assim, ó, não fique feliz com o que você tem. Tenha, né, ambição na vida, corra atrás de ter mais, corra atrás de dar o melhor para sua família. Aí, ó, tem um cara aqui, ó, parceiro barbershop. Tô cansado de fazer a mesma coisa. Eu tenho uma excelente estratégia aqui para barbearia. Eu vou contar para vocês o que eu faria se eu fosse uma barbeira. Gente, hoje os homens investem muito em harmonização facial. Eles estão quase tão vaidosos quanto as mulheres no lance de harmonização. Eu tenho um querido aqui, um odontologista que atua como harmonizador facial, orofacial, que é o Dr. Arthur Gasperato. Eu vou ver se eu agendo com ele aqui uma live também. E ele faz muito esse procedimento de aumento da linha mandibular. Esses dias eu estava conversando com o Eduardo e eu até falei, nossa, vocês não têm noção do poder que vocês têm nas mãos. Uma harmonização custa R$6.000, R$5.000 e é um procedimento onde o homem provavelmente tenha medo, porque ele vai injetar uma substância ali para modelar aquela região. Imagina você fazer isso com pelo. Pelo. É só você estudar a estrutura dele, aonde precisa preencher, aonde precisa desenhar. Gente, vocês têm uma ferramenta maravilhosa nas mãos. É só usar. Estudar, saber como. Qual é a diferença quando a pessoa começa a aplicar o visagismo na face do cliente, na barba do cliente? Muda muita coisa, não muda? Muda muito. Tudo bom, pai? Muda muita coisa. Principalmente, vamos começar da abordagem do cliente, né? Você vai fazer 2, 3 perguntas para o cliente, que o cliente vai falar, mano, ninguém nunca me perguntou isso. Que coisa de louco é essa? Então, você faz uma abordagem ali, você identifica mais ou menos o temperamento do cliente, o comportamento dele, começa a falar coisas para ele que poderiam melhorar o dia a dia dele. A fidelização aí já é 200%, né? E também você já começa a sentir como você deve abordar aquele cliente, né? Se você deve conversar mais ou menos com ele, porque nós que temos que adaptar a nossa comunicação para atender o cliente de uma forma exclusiva, né? Exatamente. E quando você estuda o visagismo, você entende mais sobre a comunicação visual, que você vê que o sucesso da pessoa está conectado à imagem dela, literalmente, não o que ela fala, o que visualizam. É muito louco isso, porque eu lembro nas viagens que eu sou 6 anos viajando no Brasil e alguns países do mundo dando curso, né? E tem muita gente que quando me vê, fala assim, primeira coisa, olha para mim e fala, nossa, eu pensei que você era mais alto. Mas muita gente. Então, rola a comunicação visual, ela é assustadora, ela é verdadeira e, assim, dependendo do que você vai imprimir ali no rosto do seu cliente, através das linhas que você imprime na barba, no cabelo, você pode fazer o seu cliente ser mais aceito ou mais rejeitado em todo tipo de relacionamento dele na sociedade. E quando você fala isso para ele, né? Quando você fala isso para ele e você começa a explicar, ó, quem é você? Ele vai falar quem ele é. Quem que as pessoas enxergam quem você... as pessoas falam... E quem você quer aparentar ser? O que você quer transmitir através da sua imagem? Às vezes o cara que trabalha ele é líder de uma equipe e ele tem que passar confiança para a equipe dele. Às vezes é um cara que acabou de sair de um casamento e o cara quer conquistar uma mulher. Tudo isso tem a ver com o visagismo e a imagem que você vai criar. Durante muito tempo, Cláudia, muitas pessoas ouvi falando na barbearia que o visagismo sabe o que era? Se a pessoa tem um rosto muito arredondado, você deixa o cabelo dela reto, faz linha reta na barba que vai emagrecer ela. E o pessoal resumia isso. Eu falei, nossa, mas o visagismo isso daí é só a sua pontinha do iceberg. Tem muita informação por baixo. Tem muita informação. E através do visagismo, de fato, você pode... eu acho que o visagismo é de Deus, velho. Sabe por quê? Porque você consegue tudo numa coisa só. Você consegue se sentir mais satisfeito como profissional pela sua entrega. Isso que eu ia falar. Você se sente mais... Você se sente mais foda. Você se sente mais capacitado. Você, de fato, muda a vida do seu cliente. Quem não é visagista, quem não entende disso, quando entender, vai entender o que a gente está falando aqui agora. Você vai mudar, transformar a vida do seu cliente. Você pode salvar o casamento do seu cliente através do visagismo, tá? Terceiro, você muda os resultados do seu cliente. E quarto, você transforma totalmente a sua realidade financeira. Perfeito. Para não falar assim, esse cara pensando só em dinheiro, não, você muda tudo. Sua satisfação, a vida do seu cliente e, por consequência, o seu bolso. É ou não é, Cláudia? Com certeza. E assim, quando a gente entende o que a gente está oferecendo, a gente também tem consciência do quanto a gente está cobrando.
Eu, Cláudia, não posso passar 2 horas em um único atendimento e cobrar o mesmo que eu fazia em 15 minutinhos correndo com várias pessoas, né? Você começa a identificar falhas no seu comportamento também. Peraí, se o cliente não acha que eu mereço cobrar mais, será que é porque eu não tenho demonstrado conhecimento? Será que é porque eu não tenho me dedicado um pouco mais? Porque tem uma fórmula pronta para você aplicar nesse quesito. Estude, demonstre que está estudando e cobre mais por isso. É simples assim. Vai estudar, demonstra para os seus clientes o quanto você tem se envolvido em temas diferentes para trazer coisas novas para dentro do seu serviço e pronto. Sim. Cobre por isso, porque ele sabe que é o justo. Você não é só mais um barbeiro, você é um barbeiro que está se especializando no atendimento personalizado. Exatamente. E eu não consigo, Cláudia. Eu tava falando, estávamos numa live anteontem com o Caio, que você conhece, né? O Caio Quirino. Sim, Falamos de adoro o Caio, você. muito gente boa. Falamos de você na live, né? E assim, o Caio, ele fez a mesma colocação da harmonização facial, da harmonização aqui da mandíbula, né? Daquela que você consegue projetar o queixo mais para frente, consegue deixar mais destacado, né? E o que acontece? Isso também, baseado na linguagem, na comunicação visual, isso transforma como as pessoas vão enxergar o seu cliente. Só que, para você ver que nós, os barbeiros, nós precisamos, literalmente, sabe, se render. Tá bom, eu me rendo, velho. O que é para fazer? E a gente tá falando que vai estudar, velho. Estudar o quê? Entenda que você precisa fazer cortes individuais. Nada de copiou, colou, copiou, colou, copiou, colou. Nada disso. Como que desativa os comentários? Eu nem sei. Você vai clicar nos 3 pontinhos assim, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? Tá. 3 pontinhos aí. Aí vai estar escrito... Achei. Isso, assim a gente não isso. tampa o seu rostinho. Vamos lá. Legal. Então, o que acontece? Não faz só Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola, fazendo não tipo pode. linha de produção. Primeira coisa que você vai fazer. Você tem que aprender a criar cortes individuais, porque o cara que tá na cadeira é indivíduo. É uma pessoa única, não tem ninguém igual a ele. Segundo... É uma maneira de falar, uma maneira de aplicar as coisas com ele. Exatamente. Segundo, você dominar a ferramenta do visagismo. Essas 2 coisas que você precisa fazer. Você tendo esse conhecimento, você de fato... E eu falei das transformações, a primeira transformação eu esqueci de falar, que é na sua vida. Você muda a sua maneira de enxergar a vida, de se relacionar com as outras pessoas. Então o visagismo é de dentro para fora, é muito louco. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão dar risada, porque uma vez eu estava dando uma aula para a galera da Uninove. É Uninove, né? Não falei errado dessa vez na faculdade, que eu sempre falo Unip. Eu estava dando uma aula para a galera da Uninove e eu falei assim... O visagismo, ele nos traz o bom senso que nós não tínhamos antes. Olha só, antes eu agendava as clientes sem me preocupar com as características comportamentais delas, né? Mas eu percebia que de vez em quando, quem nunca, né? Agendou uma cliente que fala pra caramba, que é toda espalhafatosa, toda barulhenta, e de repente chega aquela cliente cri-cri, que não gosta muito de barulho, que não gosta de gente falando, que gosta de um espaço mais reservado, alguém mais tranquilo para atendê-la com exclusividade, não gosta nem de passar de mão em mão, não gosta de outra pessoa escovando, é mais metódica. Sim. E quando nós não temos o bom senso, a gente acaba agendando essas clientes que têm comportamentos conflitantes juntas. Quando você começa a estudar o comportamento humano, começa a identificar as características comportamentais do seu cliente, você passa a pensar antes de agendar esse cliente. Peraí, como é que eu vou agendar um cliente que é todo sistemático, chatão, não gosta de bagunça, com um que é todo festeiro, fala palavrão, é barulhento? Isso incomoda, isso faz com que o cliente não volte mais. Muitas vezes aconteceu isso. Uma cliente que vinha com crianças, por exemplo, a criança brincando ali, outras clientes que também têm filhos não se importariam. Mas se viesse uma que queria uma certa exclusividade, falta de barulho, um silêncio maior, e aí? Já perdi clientes por conta disso. Exatamente. Bom senso. A gente realmente começa a adaptar o atendimento e também ter bom senso para agendar os clientes. É um negócio impressionante. Quanto a gente muda. Realmente, começa de você. E o legal que a gente estava falando, que não é só a técnica. Você vai ter a técnica, eu vou até ativar os comentários agora aqui, ó, só para eu ver quem se identificou com isso, gente. Quem nunca fez isso? Agendou 2... Imagina, agenda um petista e um bolsominion. Os caras começam ali, ó, discutir dentro da sua barbearia. Você não sabe o que você faz com os dois. Você quer bater cabeça com cabeça. Na barbearia já saiu até briga por causa de algumas coisas, porque você não sabe disso, Futebol, né? política. Exato. Mas aí, Cláudia, a gente vê o quê?
que literalmente o cara que se identificar com isso e quiser sair fora da caixa, ele não tem que ter só o conhecimento, ele tem que entender, ele tem que mudar tipo, ele tem que usar a cabeça dele para saber como vender o trabalho dele. Ele tem que saber como vender o trabalho dele. Por exemplo, isso aconteceu aqui, ó, sempre. Olha lá, o Rogério falando que isso sempre acontece. É doideira, é doideira. Então o barbeiro, ele tem que fazer o quê? Ele tem que saber vender o trabalho dele. Por que que... Você viu que curioso que você falou? Você falou assim, que uma harmonização facial, que custa 5, 6, 7 mil reais, certo? Vai dar um resultado. E na barbearia, a gente consegue construir o mesmo resultado baseado na comunicação visual. Vai passar o mesmo resultado para quem está em volta do seu cliente. Com pelo. Com pelo, com a barba. Harmonização feita de fora. Não tem nada injetando. Exato. Aí sabe o que me deixa triste, Cláudia? Vou falar para você agora. Que a gente cobra... A gente não, que eu já me libertei disso. Mas a massa, a maioria desses caras que eu chamo de minha família, pelo fato de não conhecer isso, eles cobram 15, 20, 30 reais para fazer uma barba. E é o mesmo natural, né? E o cara da harmonização tá cobrando 7 mil reais. Então, o que o barbeiro precisa é... Mas aí a gente entende qual que é a diferença deles. O cara que tá cobrando 6, 7, ele tá estudando. Exato. E a venda. O barbeiro ele tem que estudar a venda. Deixar a expectativa do cliente... Assim, ó, deixar o cara... Literalmente alinhar a expectativa com a entrega que você vai fazer, né? Então, a gente vai... Literalmente, vamos fazer isso no seu rosto e esse procedimento. Deixa a sua barba crescer, que eu vou imprimir essas linhas e de acordo com a comunicação visual. Não tem preço. Sabe por quê, Cláudia? Eu até ensino no nosso curso, que a gente tem um curso online da nossa academia, e tem um módulo lá que eu chamo assim, Barbeiro de Sucesso. Eu mostro para ele que, além da técnica, ele tem que ter aquela visão. E quando eu falo para eles a forma de comunicar, de divulgar o trabalho deles, para alguns, sabe o que eu falo? Isso pode ser até polêmico que eu vou falar aqui agora. Eu falo para eles assim, quando você for vender o seu trabalho, primeira coisa que você vai fazer, você não vai falar que você é barbeiro. Aí os caras já dão um espanto. Como assim? Aí eu falo assim, porque se você falar que você é barbeiro, primeira coisa que o cliente hoje faz, ele abre uma gavetinha no cérebro dele, assim, escrito barbeiro na frente. Quando ele abre o cliente, ele vai puxando todas as informações que ele tem de barbeiro. Aí ele vai falar, pô, tem um monte de barbeiro no meu bairro, na minha rua. Esses caras aí geralmente são autodidata, eles não fizeram o curso, aprendeu cortando o cabelo do tio, do pai, do primo, do vizinho, do sogro. E do nada começaram, vou cobrar 5 conto, agora eu vou cobrar 8 conto. Eles têm já uma dedução de quantos... E ele vai falar assim no final, nessa gavetinha, essas informações, ele vai falar, deve cobrar no máximo 30 reais. Agora, quando você chega, você domina a ferramenta do visagismo, você consegue criar algo específico para aquele cliente. Imagina você chega nesse cliente, Cláudia, e você fala assim, literalmente você vai lá no bairro Nobre, se você não consegue lá dentro da favela imprimir isso, você vai lá no bairro Nobre porque o serviço em domicílio está aumentando demais. Então você vai no escritório do doutor e você fala, ó, eu faço corte de cabelo sob medida. Ó, crio cortes de cabelo individual para o homem. O cara vai puxar alguma gaveta no cérebro dele, não vai ter informação nenhuma. Aí o cara vai falar, é 200, o cara vai pagar. É diferente. É diferente. É muito diferente. Exato. Então é preciso a gente mudar um pouco a cultura de como a gente vende. A forma de oferecer o nosso trabalho. Exatamente. Então você é barbeiro, você não tá perdendo orgulho. Você é barbeiro, só que você tem que ser estratégico, velho. Porque só de você falar que você é barbeiro hoje, como infelizmente o mercado está inflamado, muita gente, os caras acabam... eles já dão um diagnóstico de quem é você, só de você falar que você é barbeiro. Ó, se um cliente chegasse numa barbearia e eu tô começando agora a vender esse trabalho diferenciado, esse trabalho mais personalizado, a primeira coisa que eu falaria pra ele assim, por que hoje, ao invés de fazer sempre o mesmo corte, a gente não faz uma consultoria facial aqui? Consultoria facial, o que é isso? É uma consulta mesmo. Aqui eu vou medir as suas características anatômicas, vou medir a sua face, vou tocar seu osso, vou ver aqui, ó, o que você gosta em você? O que você não gosta em você? O que você gosta e gostaria que as pessoas vissem em você, né? Eu gosto desse meu maxilar, eu gosto da minha linha mandibular, eu gosto do formato da minha hairline, sei lá como é que vocês falam aí na área da barbearia, porque eu não sei disso, né? Mas, o que eu sei, tudo aquilo que o cliente gosta, você deixa em destaque. Tudo aquele... Nossa, eu tô gordinho, hein? Eu tô bochechudo. Não é só uma linha reta.
tem que trazer dinamismo também, a gente tem que fazer uma combinação de linhas. E não são só as linhas. Também tem que trazer volume para essa barba. Coloca esse cliente de ladinho, coloca ele de perfil. O queixo é projetado, o queixo é mais para trás. Como é esse queixo? Eu vou falar aqui uma linguagem mais simples para todo mundo entender. Todos os homens gostariam de ter a linha mandibular mais larga. Olha que ousadia minha falando de todos os homens, né? Mas não é isso, não é que todos os homens gostariam de ter. Nós, mulheres, enxergamos nos homens algumas características que nos trazem significados inconscientes. Então, por exemplo, nós mulheres gostamos de sentir, né? Quando a gente olha para um homem, a gente gosta de sentir segurança nessa relação. O que é que nos traz mais segurança? Quando nós olhamos para algumas linhas retas, horizontais, né? Expandidas, nós nos sentimos mais confortáveis do que ver alguma coisa muito inclinada, que parece que vai cair, meio instável. Nos dá meio que um nervoso, né? Tipo um medo, uma insegurança. E é por conta disso, né? Da semiótica, da geometria, tudo isso, que as mulheres começaram a se sentir mais atraídas por conta dessas linhas. E então os homens procuraram por mais harmonizações. Opa, peraí, não, eu preciso expandir isso daqui. Por que o cara é sexy? Por que o Rodolfo faz do BBB, né, Miriam? Rodolfo, me chama. Por que os caras estão investindo tanto nisso, em um negócio que dói? A mulherada acha eles mais atraentes. Porque transmite uma segurança maior para elas e por conta disso, eles são mais atraentes. É tão bobo, né? Ao mesmo tempo, é tão simples e ao mesmo tempo é tão complexo você entender a mente humana. Porque isso vem, né, na nossa mente, porque a gente se sente mais seguro. É só você imaginar uma estrada reta, o quanto aquilo é confortável, o quanto aquilo é tranquilo. E algo inclinado que esteja ali desabando, que dá medo. Sim, até quando mesmo... a gente projeta essas linhas, elas trazem significados inconscientes na mente do outro. Sim. Você falou da estrada, uma linha reta transmite, né? Dá aquela segurança, aquela confiança, que transmite aquela paz. Já você vai descer para... Você é de São Paulo, né? Você vai lá pro litoral norte lá, você pega, sei lá, você pega aquela Tamoios, você vai naquela monte de cotovelo, de curva, de linha inclinada, te dá medo. E assim, e o mais incrível, o visadismo, por isso que eu falo que o visadismo é uma parada, eu acho que é uma parada meio espiritual. Sabe por que eu tô falando isso? Porque ela muda a vida da pessoa. É tão incrível, porque do mesmo jeito que as linhas que você imprime no seu rosto, no cabelo, na barba, na sobrancelha, falando de barbearia, né? Do mesmo jeito que ela influencia na aceitação sua, naquele julgamento das pessoas que estão te vendo, ela afeta você também. E é tão assustador isso, que tem um menino que eu cortei o cabelo dele já, o MC Bin Laden, sabe? Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Lembra desse MC? Ele tinha um rosto arredondadinho, ele é gordinho. E o que ele fez agora? Ele fez harmonização facial. E aqui, né, o maxilar dele tá bem destacado. Aqui tá uma linha bem desenhada, assim. Uma linha reta, né? E é assustador, Cláudio, que assim, se você olhar o jeito que ele se comunica na rede social, hoje ele pega o celular e aí, família, certo? O primeiro a ser afetado não é nem a mulher que está com você, as pessoas só. Você se sente mais seguro, mais confiante. Então, a importância, meio que uma obrigação. Olha que louco. Quando eu aprendi isso, eu falei, todo barbeiro é obrigado a entender isso. Porque se ele não imprimir no cliente uma imagem assertiva mesmo, para o cliente transmitir o que ele quer, ele está fazendo o oposto. De repente, o cliente dele está sendo rejeitado. Não tem aquelas pessoas que você fala, nossa, meu santo não bateu com o santo dessa pessoa. Não existe santo. É a comunicação visual. Então, se você não está imprimindo no seu cliente uma imagem que possa passar o que ele quer transmitir, você pode estar trazendo o inverso. E o seu cliente está recebendo rejeição de emprego. Mulheres não estão olhando para o seu cliente por culpa nossa, dos profissionais que cuidam do visual dele. E outra coisa, é mais fácil o seu cliente que você atende hoje, vamos supor que você cobre R$30 o corte, é mais fácil o seu cliente juntar ali o dinheirinho dele e pagar por uma consultoria facial com você e conseguir pagar R$200 para você fazer a consultoria facial dele e ele manter aquilo, né? Você não precisa cobrar R$200 toda semana, você faz uma consultoria facial e ele mantém aquilo. Porque senão, também, quem vai atender o público que não tem dinheiro para investir numa harmonização? E o cara que precisa ter autoimagem não, autoestima. E o cara que tá com baixa estima, baixa autoestima, ele precisa também melhorar isso, mas ele não tem 5, 6 mil reais para fazer uma harmonização. Quem vai atender essa demanda? É o barbeiro. Existem estratégias maravilhosas através da maquiagem. Só que a maquiagem lavou, saiu. O pelo não.
Exatamente. O pelo não. Vocês têm algo na mão muito bacana. Fazer com que você... Tem gente que tem o rosto torto. Deixar um pouco mais de volume de pelo de um lado do que de outro vai equilibrar essa região. Exatamente. É incrível, Gente, é uma coisa incrível. muito louca. Só que além da técnica, eu volto a dizer, e eu e a Cláudia estamos batendo na live aqui, desde o começo ao fim, além da técnica, você tem que ter o posicionamento, saber como vender isso, como oferecer isso. Não é Mas verdade? é o que eu falo, né? Quando você vai estudando, a argumentação técnica é uma consequência. Já vem na Porque a gente sequência. começa a aprender outros termos técnicos, né? Eu, pelo menos, em 2017, eu não sabia falar nada do que eu tô falando agora. É uma coisa que eu vou estudando e eu falo, nossa, o que será que é isso? Isso é o quê? Aí eu vou atrás e falo, nossa, é muito mais legal assim. Fica muito mais bonito eu falar para o meu cliente. Olha só, uma coisa básica. Vamos aí fazer uma harmonização na sua face? Ou vamos aí fazer uma harmonização no seu rosto? Do que eu falar para o meu cliente, vamos aí fazer uma harmonização na sua cara? Então você começa a escolher as palavras diferentes porque você quer vender por um preço melhor. Exatamente. Você, né? Maravilha, é Se você isso vai mesmo. cobrar mais por isso, também adeque aí a forma de vender esse serviço, né? Exatamente. E eu tô muito feliz, velho. Tô muito feliz de estar aqui com você, de a gente estar trocando essa informação. Quase 500 Aproveita a pessoas aí. oração. Eu Agora também tô contente. Nossa, passou voando. passa Já deu voando. horário. Eu Quando também é tô super produtivo é feliz. assim. Você é muito querido. E é uma pessoa que está fazendo muita diferença na vida das pessoas. Eu tenho visto o seu empenho em trazer melhoria de vida para o profissional barbeiro, ensiná-lo o quanto é mais importante ele prezar pela qualidade de vida dele, pela qualidade do tempo que ele passa com a família. Eu tenho visto o seu trabalho, está de Sim. parabéns, Edu. Obrigado, Cláudia. Eu vou ser sincero para você. O momento que literalmente foi uma virada de chave na minha vida foi quando eu conheci um rapaz, ele me contratou para fazer um evento com ele. Na verdade, foi em Curitiba. Eu fui fazer um evento com ele em Curitiba. Ele organizou um workshop lá, tinha quase 200 pessoas, foi muito bacana. E ele é barbeiro. E um menino cheio de projetos, cheio de sonhos, cheio de coisa para realizar. E eu notei que ele trabalhava muito. Falei, mano, você trabalha muito. Ele trabalhava exaustão todo dia. Às vezes parava para almoçar, Cláudia, 3h30 da tarde. Aí comia, sabe o quê? Uma coxinha, uma esfirra e tomava um refrigerante. E muito barbeiro faz isso hoje. Aí o que aconteceu com esse rapaz, Cláudia? No meio do atendimento, e eu falei para ele, mano, dá uma parada aí, que senão, velho. Ele falou, não, tenho que levantar um dinheiro, tenho que levantar um dinheiro, tenho que levantar um dinheiro, tenho que levantar um dinheiro. E ele, aqui, ó, teve uma hora que um rapaz mandou mensagem, Eduardo. Falei, oi, você lembra do Flávio? Falei, lembro. De Curitiba? Sim. Então, mano, ele faleceu ontem. Poxa vida. Eu falei, você tá falando sério? Ele falou, sério. Como? O que aconteceu? Mano, adivinha, Cláudia? Deu um infarto nele em cima do cliente, que morreu cortando o cabelo. Então, assim, isso literalmente me deu um chacoalhão, sabe? E eu vou falar uma coisa horrível aqui. Até desativei os comentários. Ele morreu, acabou. Esse cliente vai em outro. Amanhã ele tá sentado na cadeira de outro. Eu nunca vou esquecer um dia que eu tive um problema super sério no meu ombro. E uma cliente nem tinha agendado horário, mas ela tinha meu WhatsApp e ela me mandou assim, Cláudia, será que você pode fazer uma escova em mim? Não sei o quê. Gente, uma escova custa o quê? R$60, né, vida? Eu cobrava na época. Aí, beleza. Claro que eu ia querer o dinheiro. Só que, gente, eu não conseguia erguer o braço de tão zoado que tava. Aí eu falei pra ela assim, olha, eu tô com muita dor no braço e eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu tô com horário agendado, não sei o quê. Mas, Cláudia, é rapidinho. Gente, ela esqueceu, ela não ouviu. Ela nem ligou pro que eu falei. Falei, nossa, assim. tô com uma dor no braço horrorosa. Eu não consigo nem erguer o braço. Então, eu acho que não vou conseguir. Não tem problema, eu abaixo, assim, ó. Eu sento mais baixinha e você escota. Eu falei assim, gente, isso é o cúmulo do absurdo e da falta de consideração. É a falta de consideração, assim, muito grande. Então, pouco. Então, o cliente não tá nem aí. É você que tem que zelar por você. Exato, isso na barbearia é uma constante. Mas acontece mais na hora do almoço. Na hora do almoço, o cara vai sair para almoçar. Tipo, ele tem, tá 12h30. 1h é o próximo cliente. Sempre chega um cliente querendo fazer um pezinho ou só alinhamento da barba. Aí eu falo, mano, eu só tenho meia hora para almoçar. Não, é rapidinho, é rapidinho. Não, mano, eu só tenho meia hora para almoçar. Depois eu vou parar, são 9 horas da noite. Não, mano, é rapidinho. Aí, na maioria das vezes, por exemplo, eu cedia. Eu ia fazer. Quando eu tava terminando dele, chegava um outro cliente e falava, eu falei, mano, eu tinha só meia hora, fiz o dele. Aí o cliente falava assim, quer dizer que o dinheiro dele vale mais do que o meu, então?
Aí eu tinha que fazer o do outro também. Nossa, é uma luta. Então, aí eu comecei a aprender um monte de coisa. Cláudia, posicionamento da minha marca no mercado, que tipo de cliente eu quero atender. Por que, Cláudia? Tem que ter o cara que cobra R$ 5. Sim, porque tem um cliente que só pode pagar 5. Tem que ter o barbeiro que cobra 15, porque tem um cliente que só pode pagar 15. Tem que ter o barbeiro que cobra 30, porque tem um cliente que já pode pagar um pouquinho mais 30. Mas também tem que ter o barbeiro que cobra 250, 300, porque tem um cliente que pode pagar isso. E o mais incrível, que destravou minha cabeça, é que como tem 50 tubarões lá, disputando um pedaço de carne, que é o cliente que pode pagar 10, 15, tem 2 tubarões no máximo ali para atender o cliente que pode pagar 300. Eu falei, mano, a disputa tá menor ali, eu vou me qualificar para atender esse cara, trabalhar menos e ganhar mais. E vocês estão trabalhando com o rosto. O rosto é muito importante. Não é qualquer um que põe a mão no rosto de alguém. Vocês têm que saber cobrar por isso. Exatamente, exatamente. Nossa, estou muito feliz. Eu espero que essa live tenha clareado a mente de Abra muitas sua pessoas. mente, né? Abra a mente dessas pessoas que estão aqui com a gente. Exatamente. Porque tem que partir da gente mesmo. Seu posicionamento mudando, seus clientes mudam também. Você vai mudar de clientes. Isso é uma consequência. Uma coisa que o marketing digital ensina pra gente é o funil. Lembra? Lembra do funil? Sim. Eu chamo de peneira. Vamos passar a peneira. O que tiver que ficar, vai ficar. O cliente que não tiver que ficar, vai embora. Mas deixa esse cliente ir embora. Você não pode ficar com medo. Segura a tua onda e acredita, porque é só assim que a sua vida vai mudar. Você muda e o resto ao seu redor muda junto. Exatamente, exatamente. Vou deixar essa live salva. O pessoal adorou, olha só. Top demais. Eu vi vários elogios aqui, ó. Adorei, muito obrigada por toda essa informação. Cláudia e Edu, live incrível, parabéns. Olha que legal, a Suelen muito tá bom. Aqui, ó. Tá aí. Ela acompanha bem sempre. Top demais. Olha que legal. Sou um novo profissional, comentário aqui, ó. Foi incrível, a Michelle tá aqui. Um monte olha de o tubarão aí comendo a carne aí no comentário. Olha o tubarão comendo a carne no comentário. É isso aí, gente. Acorda. Se a gente não se valorizar, ninguém vai dar valor pra gente. Acorda. Lembra, o parceiro lá morreu de cortar cabelo. Parece até aquele negócio do Nelson da Capitinga, né? Morreu. Morreu do quê? Lembra o Nelson da Capitinga? Ele falava assim, ó, morreu de vinho branco. Aí o cara, como assim vinho branco? Ele tomou vinho e morreu? Não, ele atravessou a rua, tava vindo carro vermelho, ele desviou atrás, vinho branco e bateu ele. Não é Nelson da Capitinga, não. O cara morreu de cortar cabelo mesmo. E muitos barbeiros que estão me vendo agora se identificam com isso. O cara tinha 32 anos, Cláudia. Nenhum cliente... E ainda capaz que o cliente falar, putz, só fez um lado, o outro não. Cláudia, nem... Sabe quem estava no velório dele? Quem? Nenhum cliente, só a família dele. Ou seja, no velório dele só tinha as pessoas que ele não tinha tempo para elas, que ele não dava atenção, que era a família dele. Dedicando a vida para os clientes. Dorme com esse barulho, gente. É isso aí. Dorme com esse barulho. Bom, gente, agradeço vocês que ficaram com a gente até agora. Eu adorei. Com certeza, eu e o Edu vamos fazer mais vezes isso, porque foi muito bacana. Logo a gente já até tem uma agendada, né, Edu? Depois você divulga pro pessoal. Sim. A gente vai bater nessa tecla, mas a gente vai falar sobre um montão de coisas interessantes para vocês colocarem aí no dia a dia da profissão de vocês. Tem um monte de mulheres aqui, óbvio, né? Porque o raciocínio é o mesmo. Valorize-se, estude, saiba cobrar, as coisas vão acontecer porque você está plantando nessa horta, né? Ô, Cláudia, Pode falar. Tem um comentário aqui que o menino falou assim, eu estou morto, acabei de sair do trampo, acabei de sair da barbearia. É exatamente são 8 horas. Eu já trabalhei das 8 às 8. Sim, é disso que a gente está falando, gente. Quando eu falo para vocês que existe a possibilidade de você fazer tipo 4 atendimentos numa sexta-feira, colocar R$1.200 no bolso, pegar sua família e falar, vamos para a praia, ficar ao final da sexta, sábado e domingo, só vamos voltar segunda. Existe, essa realidade está mais próxima do que você imagina. Só que você precisa saber do mapa. Inclusive, a gente vai fazer o evento lá, Cláudia, dia 10. O pessoal quiser se inscrever, vai lá para minha bio lá. Pessoal, pode deixar. Vou colocar aqui para o pessoal arrastar para cima e participar. E aí teve gente que falou, top demais, abriu minha mente. E muitas pessoas acham que a gente está falando disso para vender curso. Mas vocês não sabem aproveitar as oportunidades da vida. Olha só, abra sua mente. Muitos de nós, profissionais experientes na área hoje, começamos do zero, mas hoje temos experiência no que estamos vendendo aqui para vocês, a ideia. Oferecemos cursos gratuitos. Olha só, Edu.
vai dar aí um workshop de quantos dias, Edu? A partir do dia 10. Gente, Não. é um evento gratuito. Obviamente, no final desses eventos, o profissional geralmente oferece um curso, mas todo mundo aprende muito nos dias que são gratuitos, nas aulas que nós disponibilizamos grátis. Dia 17 de maio começa o meu. A cada 3 meses eu faço isso. Toda vez que eu abro um lançamento, eu passo 3 dias dando aula, de graça. E o conteúdo Exato. que eu disponibilizo, pode perguntar para as meninas aí no comentário. Não é porcaria, não. Eu dou PDF, eu dou exercício, Gente, a gente não é porque é de graça que é porcaria. A gente tem um compromisso com vocês, né? Sim, E a gente inclusive não pode essa live. falar que muda a sua vida com berreca. A gente traz um conteúdo de muita relevância de forma gratuita. Então, quem não tem dinheiro para investir em curso, hoje não tem como reclamar. O que mais tem é workshop gratuito. Tem excelentes profissionais oferecendo seu conhecimento de forma gratuita. Vocês não podem mais reclamar. É querer mudar de vida, abrir a mente e se jogar. Exato. Por exemplo, essa live aqui não deixa de ser um baita de um curso, um direcionamento, uma consultoria. É um sacode, né? Exato, porque como eu queria uma live dessa 15 anos atrás, mas não tinha ninguém para falar isso. Eu ia Então falar, aproveitem. o que estão falando? Eu vou correr atrás disso. Vou saber o que é. É isso aí. Deus abençoe. Sabe como é que eu entrei? Não, antes que a gente encerrar, sabe como é que eu entrei nisso? Eu cansei das minhas clientes virem até mim assim, ó. Tá vendo o cabelo da Grazi Massafera? Tá vendo o cabelo? Hoje seria da Juliette. Tá vendo o cabelo da Juliette? Então, eu quero o cabelo da Juliette. Gente, eu cansei disso. E aí, muitas vezes, a gente não tem autoridade na área e aí a gente fica se sujeitando a projetar na imagem do seu cliente algo que nem é pra ele. Ele viu o corte lá de um jogador lá e ele quer. Ele viu a barba de um fulano lá e ele quer. Traz isso no contexto da barbearia. E aí você vai lá e faz. Quando ele começa a ver que você está estudando, quando ele começa a ver que você é um visagista, que você personaliza a imagem dele, ele senta na sua cadeira e a primeira coisa que ele fala: Cláudio, o que você acha melhor? Eduardo, o que você acha que eu devo fazer? Exatamente. Eduardo, fui num barbeiro ali, eu acho que ele deu uma... Ó, vê se tá bom, porque eu acho que ele fica com medo de alguém tocar no serviço que você fez. Exatamente. Bom, falo pra caramba, o Edu também, então senão, se deixar, a gente fica umas 2 horas. Metralhadora de informações. Gente, uma boa noite para vocês. O nosso intuito aqui é dar um sacode mesmo, animar vocês para mudar de vida, para abrir a mente. Obrigada para vocês que ficaram todos aqui. Olha que bonitinho. Todo mundo falando boa noite. Essa live foi muito boa. Vai ficar gravada. Eu vou deixar aqui bonitinho com capinha para vocês. E nessa capinha vai estar escrito assim, ó, Hair Brasil Premium Digital. Por que a gente colocou por que a gente entrou nesse projeto da Hair? Eu vou contar para vocês. Do dia 10 ao dia 3 de julho vai acontecer a primeira vez a Hair Brasil no modo digital. Então, todo mundo vai poder assistir aí no conforto da sua casa, aquela feira maravilhosa, né? Que atrai multidões todo ano. Sim. Não percam esse evento maravilhoso, hein, gente? Eu vou marcar aqui no nosso post também, porque a gente tem que crescer todos juntos, né? Fazer aumentar o conhecimento da galera para todo mundo trabalhar mais feliz, para todo mundo saber que o visagismo existe, para o cliente entender que existe uma comunidade crescendo, propagando esse conhecimento para todas as áreas. E a gente tem que mudar a mentalidade do cliente através das nossas atitudes mesmo. Boa noite, aí. gente. Amém. Obrigada Inclusive, a gente vai alinhar, né, Cláudia, de algumas pessoas ganharem o convite para estarem... Verdade. Nossa, esqueci de falar o mais importante. Vocês, muitos de vocês, né, aqueles que estiverem envolvidos aqui mesmo, vão ganhar a entrada para a Hair Brasil digital aí. É só vocês ficarem ligadinhos nas lives, nos nossos encontrinhos aqui, com muita informação bacana e ainda com a possibilidade de ganhar entradas gratuitas para a feira. Olha que bacana. Amém. É isso. Quarta-feira eu tô aqui de volta. O Edu também vai ter live amanhã. Edu, quando você tem live? Fala aí, pessoal, ficar de olho. Todos os dias agora. Segue o Edu lá, gente. Ó, o Edu tem uma porrada de gente seguindo ele. Não é à toa. O cara, ele tem uma sacada empreendedora. Ele vai pra cima. Ele não fica na mesmice. Ele não fica no marasmo da barbearia esperando o cliente cair ali de paraquedas. Sim. Então é isso que vocês têm que andar. Vocês têm que andar atrás de gente que tá correndo atrás de se expandir, de crescer. Novas ideias, novas atitudes pra nosso dia a dia mudar. A gente vai fazer live até dia 10. Até dia 10 eu tenho live todo dia. Live com você. Amanhã você tem alguma live? Tenho. Então, gente, amanhã tem lá no perfil do Eduardo, já ativa lá, deixa lá uma definição, lá um lembrete para eles. Eu vou colocar o arrasta para cima aqui para quem quiser ficar por dentro do evento do Edu. E a gente vai se falando, tá bom? Vou deixar a live gravada. Se vocês ficaram com algumas dúvidas, deixa tudo debaixo dos comentários lá,
Que aí, no próximo encontro que a gente tiver, no dia 10, a gente responde essas dúvidas aí pra vocês. Eu sei que tem muita coisa ainda por vir. Um beijo, gente. Boa noite. É isso. Deus abençoe. Amém. Vocês também. Tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó.